Pai, nosso Pai, unimos a fé agora com milhares, milhões de pessoas que precisam de um toque teu, toque este que só o Senhor pode realizar na alma e arrancar essa angústia, essa depressão, essa tristeza profunda, a dor que o medicamento, o tratamento, os especialistas não conseguiram arrancar, o Senhor arranca agora. Coloca a tua mão, meu Pai, assim como eu estendo o meu braço a esta pessoa, estenda agora o teu braço forte e dá este sinal, arrancando esta opressão, esse desejo de morrer, esse desejo de tirar a vida de alguém que lhe traiu, lhe abandonou, lhe decepcionou. O Senhor é Deus. Foi o Senhor que disse: eu te escolhi, eu te chamei, eu quero ser contigo. Mas nós temos que clamar, nós temos que crer, nós temos que obedecer. E é o que Ele faz agora, aí, no hospital, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Ainda que Ele esteja no presídio, ó Deus, agora, dá um sinal para ela, para ele, pois o Senhor não despreza ninguém. Foi o Senhor quem disse: fui eu que te chamei. O Senhor está chamando esta pessoa para uma nova vida. Fui eu que te escolhi. Eu quero ser contigo, eu quero estar contigo, ainda que ninguém valorize a esta mulher, a este homem. O Senhor valoriza, pois o Senhor deu a vida por nós. Seja livre agora, meu amigo. Seja curada. Seja agora resgatado. Você que conhece a verdade, mas tem vivido uma mentira, de hipocrisia, de acomodação, de desculpas, de prepotência. Faça uma pressão agora sobre o seu peito e diga: todo mal, toda angústia, vício, depressão, em o nome de Jesus, diga: saia! Respire profundo. Receba o abraço do Altíssimo, receba o toque agora do Espírito Santo. Baixe os seus braços, agradeça a Ele, fale com Ele, não fique ouvindo a minha oração simplesmente, mas fale o que você carrega aí dentro do seu peito. E agora você pode agradecê-lo, pois Ele ouviu o seu gemido, Ele ouviu o seu pedido e Ele te deu um sinal, removeu o tumor, estancou o sangramento, o pensamento de morte foi retirado da sua mente, aquele peso, a carga foi arrancado de sobre os seus ombros. Obrigado, meu Pai, pelo livramento, pela resposta à nossa oração. Abençoe esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa seja cheia de Ti neste domingo da purificação, quando estaremos fazendo uso do hisopo para a nossa purificação e então recebimento, avivamento com o Espírito Santo. Pois declara esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos, tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Aproxime-se, por favor, do seu televisor, computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Deus, o Deus vivo que eu sirvo, Ele coloca agora um anjo aí, diante de você, para segurar na sua mão e guiar os seus passos até o Templo de Salomão, até o Templo da Universal neste domingo, quando você terá a oportunidade de ser purificado com hisopo para ser cheio, batizado com o Espírito Santo. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus.
Pare de duvidar de si mesmo. Creia em Deus e creia também em si mesmo. Ainda que ninguém creia em você, ainda que você tenha cometido muitos erros, mas se a partir de agora você crê em si mesmo e crer em Deus, como diz as Escrituras Sagradas, meu amigo, você pode ter certeza, do seu íntimo vai fluir vida, paz, segurança, força, disposição. Mas se você continuar esperando que os outros creiam em você, para você então fazer o que você tem que fazer, esqueça, porque esse dia não vai chegar. As pessoas estão desacreditadas delas mesmas, imagine dos outros. É ou não é verdade? O que importa é daqui para frente. Não importa se até aqui, até o presente momento, você não cria em si mesmo e não cria em Deus. Mas a partir de agora, você vai crer em si mesmo e vai crer em Deus. E se a sua situação, se Deus não mudar a história da sua vida, eu deixo de pregar a sua palavra. Eu queimo a minha Bíblia, sexta-feira, ao meio-dia, na Praça da Sé. Você aceita o desafio? Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu já prego esta palavra há mais de 30 anos, ela nunca me defraudou. Porque essa palavra aqui não é de um guru, não é de um coach, não é de um líder religioso, não é de uma religião, de uma igreja. Isso aqui, ó, Bíblia Sagrada, é a palavra do Todo-Poderoso. E eu vou provar para você agora. Preste atenção. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Meu nome é Tatiane. Eu sempre tive uma orientação, dos meus pais que para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, nós deveríamos se formar na faculdade. Então eu cursei faculdade, fiz engenharia, fiz administração, mas sempre trabalhei como empregada. Trabalhava como gerente de banco, trabalhei 15 anos como gerente de banco em grandes instituições e o comodismo me fez permanecer lá. Então, num certo momento, eu decidi abrir uma empresa com meu marido de transportes. Essa empresa faliu, ficamos com dívidas, eu tinha apartamento, na época perdi apartamento, perdemos os veículos de transporte que nós tínhamos. Foi uma situação muito difícil, minha filha era pequena, então assim, ficamos em situação de vergonha, às vezes dependendo dos parentes, era muito complicado. Nós íamos buscar o Senhor já há 10 anos numa outra denominação, e a gente ouvia o que era pregado, entendia que o Senhor tinha o melhor para nós, mas não entendíamos por que isso não chegava para nós. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Então, assim, eu procurei vídeos ou palavras motivadoras ou algo que falasse sobre o Senhor. Foi onde eu assisti uma pregação do Bispo Macedo aqui e meu marido falou, o que você está ouvindo? O que é isso que você está ouvindo? Por que você está ouvindo esse Senhor pregar? A gente já tem a nossa igreja. Eu falei, mas você não percebe que não está resolvendo? Alguma coisa está errada. Vamos lá, não custa, vamos dar uma oportunidade. Se não der certo, a gente permanece como está. E aí eu vim até o templo, minha casa era bem próxima do templo, vim até o templo. E chegando aqui eu percebi o maior dos meus problemas. Eu não estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. E isso foi enfatizado desde o primeiro culto que eu assisti e em todos os demais. Tem essa ênfase, tem esse cuidado e tem esse esclarecimento de que Deus está em primeiro lugar. E eu falei para o meu marido, olha, aí é que está o problema. Nós pagamos as contas, fazemos tudo o que temos que fazer e depois, no domingo, quando nós fomos na igreja, a gente entrega o dízimo do Senhor. Então o Senhor era sobra. E isso não é o correto, não era nos ensinado assim, fielmente como está na Bíblia, como é passado aqui para nós. Então, essa prioridade de colocar o Senhor em tudo passou a ser uma constante na minha vida para todas as coisas.
Nós íamos tomar o café, nós não agradecíamos, não consagrávamos ao Senhor. Nós íamos almoçar, a gente não consagrava ao Senhor. Desde o primeiro momento que a gente começou a honrá-lo, Ele vem nos honrando fielmente. Então, assim, o Senhor começou a restaurar nossas vidas. Nos deu uma outra empresa. Ela, nessa época de pandemia, trabalhou todos os meses, como se não houvesse problema nenhum. Não faltou nada na minha casa. O Senhor me honra e honra o meu esposo frente à nossa família de forma sobrenatural. Ele nos honrou com um imóvel novo. A gente tinha perdido um terreno, Ele nos restaurou com 2. Né? Nós tínhamos perdido um carro, o Senhor nos restaurou com 3. Nós estamos construindo uma casa dos sonhos, né, que vai ficar pronta, vai estar avaliada em mais de R$1 milhão, feita por arquiteto, tudo que a gente queria. Então, assim, o Senhor nos prioriza, saímos para viajar, para comer, o Senhor nos dá a melhor roupa, o Senhor nos dá tudo que a gente espera e que a gente não espera também. Basta a gente colocá-lo em primeiro lugar e saber que sem Ele e sem o Espírito Santo dele não somos nada. Uma palavra que foi dada de Abraão é que Abraão dizimava tudo que vinha nas mãos dele. E no início eu dizimava o lucro da minha empresa. Né? Agora não. Eu falei, meu marido, a partir desse ano que passou todo, do ano passado inteiro, nós vamos dizimar de tudo que entrar na empresa. Eu não quero saber qual é o lucro, ou se houve lucro, quanto foi, não. Entrou o valor, é esse valor que a gente vai dizimar para o Senhor. E é assim que a gente vem fazendo. Então o Senhor não tem medida com a gente também, é isso que eu venho vendo. Nós temos lutas, claro. As coisas acontecem para que a gente muitas vezes desanime ou deixe o Senhor em segundo lugar, mas a gente tem que ter realmente esse pacto e sempre colocá-lo como a nossa primícia. Você tem sido rejeitado até pelos seus familiares, o governo, até por conhecidos. A Tatiane já sentiu a dor da rejeição, esforçada, dedicada, mas fracassada. Faliu 2 comércios. Nada dava certo na vida desta mulher, que vivia na miséria, até o dia em que ela entendeu, Deus não me rejeita. Meu amigo, preste atenção, você que tem sido rejeitado por tudo e por todos, Deus não te rejeitou e nós da Universal não te rejeitamos. Agora, Deus só pode se manifestar, ou Deus só se manifestará na sua vida quando você fizer aquilo que eu falei há minutos atrás, lembra? Crê em si mesmo. Ainda que ninguém creia em você, creia em si mesmo e creia em Deus. Foi o que fez a Tatiane. Ela fez o voto de Betel. Hoje, bem-sucedida, o seu casamento realizado, a sua filha, os seus irmãos, os seus pais estão vendo ela como um exemplo de superação. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja um exemplo de superação, mesmo em meio à pandemia, e não um exemplo de fracasso, de dor, de humilhação. Repare, a fé inteligente é obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Se desviar do mal, negar a própria vontade, essa vontade de pagar o mal com o mal, de tocar no que é dos outros, de invejar as coisas dos outros, sabe? Se desviar do mal é você não ser corrupto, mentiroso, enganador, indolente. É isso que é se desviar do mal. Exigir de si mesmo o cumprimento da palavra empenhada a Deus. Isso é ser inteligente, isso é usar a fé inteligente na obediência à palavra de Deus. Você cobra de você o empenho da palavra que você deu a Deus, de honrá-lo, de servi-lo em primeiro lugar e você em segundo lugar. Domingo agora, você vai chegar cedo, aqui no Templo de Salomão. Atenção, você vai chegar cedo, a partir das 17 horas, para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Você vai trazer uma garrafinha como esta senhora, nós vamos colocar a palavra de Deus, está vendo? Na sua garrafinha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Você vai recolher esta água e vai bebê-la. Você vai ser purificado internamente. Quando você chegar diante da porta do templo, você vai ser purificado exteriormente. Nós vamos realizar a purificação com hisopo. Eu já falo mais ao respeito.
Meu nome é Edmilson Dias, tenho 49 anos e sou representante comercial. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal. Eu via uma mídia que bombardeava o trabalho da igreja e também dentro de mim havia um ódio muito grande com relação à pessoa do Bispo Macedo, aonde eu, para mim, eu o caracterizava como alguém que era de uma quadrilha, onde realmente estava interessado no dinheiro das pessoas. E a gente via as matérias na televisão e aquilo só aumentava realmente o preconceito que eu tinha contra a Igreja Universal e contra o trabalho da igreja. E muitas foram as vezes que eu até brigava, discutia com pessoas falando mal da igreja, dizendo, né, que onde se viu um bando de charlatão que usa, né, de artimanhas para poder então ali aproveitar da bondade das pessoas. E eu realmente era uma pessoa com muito orgulho, muita arrogância, muita prepotência e sem motivo algum, mas ali, infelizmente, por assistir matérias ali contra, foi aonde eu fui formado por uma opinião vindo de fora. Eu era um cara revoltado. Onde eu estava, eu arrumava confusão. Eu tentei esconder o vazio que existia dentro de mim, em bares, em lugares, em prostituição, ou seja, eu sempre fui alguém que procurei uma felicidade em algum lugar que nunca eu encontrei. E eu sempre eu achava que o meu problema era a minha casa, onde eu morava, e eu, muito jovem, saí para ter um relacionamento, né? Mesmo casado, não ficava em casa, saía para bagunça, saía para a vida errada da noite. A gente chegou a se separar em 2 anos, 8 vezes. Eu não tinha dinheiro nem para o pão e o leite para poder sustentar minha casa, né? A gente foi despejado várias vezes das casas de aluguel que a gente morava. Eu não acreditava que Deus existia. Eu cheguei a dizer isso várias vezes, porque tamanho era o sofrimento que eu vivia, eu achava que Deus não existia, que tudo isso era balela. Eu pensei várias vezes em tirar a minha vida porque eu achava que eu poderia dar sossego para as pessoas que estavam comigo ao meu redor. Como eu tinha um problema muito grave de insônia, depressão, eu não conseguia de madrugada dormir. Só sobrava 2 opções de canal, né, para assistir. E aí eu comecei a querer assistir a programação da igreja, né? Houve uma palavra que me chamou a atenção. Se você tem preconceito por causa do dinheiro, deixe sua carteira em casa e vá até uma reunião. Se você está sofrendo, se você está com o casamento destruído, tudo que ele falava era o que eu estava vivendo. E aí eu peguei e falei, eu vou lá então, eu vou lá participar de uma reunião. E no caminho para ir para a igreja, ali Deus começou a trabalhar dentro de mim e me quebrar, que era o principal, tirar o orgulho, aquela pessoa arrogante. E ali eu comecei a falar sozinho. Falei, Deus, se o Senhor existe, me desculpa. Se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu não sei o que o Senhor pode fazer para mudar a minha história. Aí eu disse, eu não aguento mais. Quando eu cheguei na reunião na igreja, por incrível que pareça, eu recebi um abraço de um obreiro que eu nunca tinha recebido dos meus pais. Do meu pai, que só me agredia, me batia. E naquele dia, aquilo que o pastor falava no altar vinha tudo de encontro. Parecia que ele conhecia a minha vida. Aí eu cheguei em casa, sentei no sofá, fui para a cama dormir, consegui dormir, porque eu não conseguia dormir, foram várias e várias noites que eu passei em claro. Dormi, perdi hora e eu comecei a frequentar as reuniões, né? Comecei a fazer as correntes, comecei a obedecer aquilo que Deus queria que eu fizesse, né? E eu ali, há uns 3 meses na igreja,
E eu assisti nos programas na TV e eu vi uma chamada de que na quarta-feira, na reunião do Espírito Santo, o Bispo Macedo ia fazer a reunião. E quando começou a reunião, o Bispo entrou. E naquele dia eu não esqueço, naquela quarta-feira, ele disse assim, se você não gosta de mim porque você ouviu dizer que eu era isso, que eu era aquilo, se disseram para você que eu sou ladrão, eu sou mesmo. E aí eu fiquei olhando ele falar, né? Ele disse assim, eu sou o ladrão de almas do inferno. E é o que eu vim fazer aqui hoje. E é o que vai acontecer. Você não precisa gostar de mim, mas se você crê no que eu estou falando, nunca mais você vai ser o mesmo e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, você vai ter um encontro com Deus, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E ele falou, quem quer realmente veio aqui disposto a isso, vem aqui na frente, eu fui o primeiro. E foi nesse dia, então, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que foi algo que não tem explicação. Algo que mudou toda a minha história. Mudou a minha vida. Naquele dia, naquela noite. E eu me lembro que ele disse assim, existem partos que são demorados. Então, se você tiver que ir embora, você que tem compromisso, vai embora, porque eu não sei que hora que vai acabar essa reunião. Porque o Espírito Santo me mandou fazer aqui com que pessoas recebam o Espírito Santo e que nasçam. Então, se você tiver compromisso, vai embora. E eu fiquei até o fim da reunião. E dali foi o dia que eu tive um encontro com Deus e eu recebi o Espírito Santo, a confirmação. Mas a minha vida foi transformada, né? O casamento transformado, somos hoje casados, mais de 30 anos, né? Meus filhos, na verdade, depois que eu cheguei à igreja, toda a minha família foi para a igreja, foi para Jesus também, conheceram o Senhor Jesus através do meu testemunho, da minha mudança. Se não fosse a Igreja Universal, eu tenho certeza absoluta que nem eu vivo eu estaria hoje aqui para contar esse relato. Isso eu tenho certeza absoluta disso. O Espírito Santo representa para mim tudo. Eu posso perder tudo menos o Espírito Santo. Vence esse orgulho, esse preconceito, porque isso está separando você das pessoas que mais lhe amam. O Edmilson, por quase 2 vezes, se separou da sua esposa. Nem ele se suportava, gente. Ele tinha um preconceito contra a Igreja Universal, contra nós, servos de Deus. Mas ele estava na prostituição. Ele tinha um casamento fracassado, ele vivia de aparências. Ele era hipócrita, fingido, viciado e julgava a nós, servos de Deus, como igual a ele. Lamentável. Mas este mesmo homem, ele olhou para dentro de si, ele foi sincero. Você pode estar agora na prostituição, estou falando com você, travesti. Estou falando com você, adúltero. Você tem a sua esposa, mas você a engana, atrai. Estou falando com você, filho rebelde, você que é um drogado, um viciado, um cracudo. Você pode ser um bandido, mas se você for sincero, você vai reconhecer quem realmente você é. O senhor Edmilson fez isso, ele reconheceu. E porque ele reconheceu, então ele foi purificado. E porque ele foi purificado, hoje ele é o esposo realizado. Hoje é um cidadão de respeito. Hoje é um empresário bem-sucedido. Hoje ele tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo o possuiu. É isso que nós queremos que aconteça com você. Quando? Domingo agora, dia 22. Na entrada do Templo de Salomão, nós vamos estar fazendo uso do hisopo com essa essência para lhe purificar essa carga negativa, esse encosto que lhe acompanha, essa depressão, essa tristeza. Você é crente endemoniado, crente endemoniado, crente endemoniado. Insônia. A exemplo, né, do senhor Edmilson, né? Viciado, depressivo, agressivo. Nós vamos realizar esse descarrego, essa purificação com esta essência bíblica, a partir das 17 horas aqui na entrada do Templo de Salomão. Você tem que chegar cedo, porque às 18 horas, em ponto,
nós vamos iniciar a busca ao Espírito Santo e o Bispo Macedo vai ministrar o derramamento. Meu amigo, chegou a hora de você ser purificado e esse mal que lhe carrega, que lhe acompanha, que lhe coloca para baixo, vai ser arrancado de você através do isopo. Meu nome é Simone Nakamar, tenho 41 anos e o meu problema começou desde realmente que eu me conheço por gente, na infância, onde meus pais brigavam muito, agressões físicas, né? Minha mãe era espancada. E o meu pai, ele realmente, por se entregue à bebida, ele realmente vinha totalmente transtornado para dentro de casa, né? Quebrava tudo dentro de casa, vinha agredir, né, nós, os filhos. Minha mãe, não aguentando mais a situação, decidiu separar. E ali, a separação, quando surgiu, meus pais acabaram dividindo os filhos, né? Minha mãe ficou com meu irmão e nós ficamos com o pai e com a avó. Ali eu já tinha uns 10 anos. E ali, naquela situação, naquela distância, houve realmente o primeiro começo que hoje eu vejo de depressão. Eu não tinha um convívio com a minha mãe, né? Eu perdi o vínculo, eu culpei minha mãe por muitas coisas. Eu achava que minha mãe era a culpada daquela situação. Teve uma situação que minha mãe levou um primo para morar com a gente. Esse primo ajudava financeiramente, só que ele passou a mexer em meu corpo, né? Passou a ter o abuso, só mexia em meu corpo. E quando eu falava para minha mãe, ela não acreditava. Eu resolvi sair. Fui para um outro estado, com 15 anos morando só, mobilei uma casa. Não fui para o lado ruim, como muitos dizem, né? Para o lado das drogas, de bebida. Mas realmente eu tinha aquela tristeza que nada preenchia. Eu tentei cortar os pulsos e realmente tomava produtos de limpeza que estava lá. E não dormia mais. E nessa depressão, que eu fiquei lá em outro estado, eu não quis mais trabalhar. Eu me tranquei dentro de um quarto. Não queria mais ver a luz do sol, não queria ver mais luz do dia, né? E sozinha, eu queria morrer. Para mim, eu achava que só a morte era a solução, que não tinha por que eu viver. Eu nasci para sofrer. Eu olhava todo mundo, até um cachorro na rua, eu achava mais feliz que eu. Eu olhava aquele cachorro na rua, ele tinha a coragem de andar na rua e eu não tinha mais. Não tinha coragem de me levantar, de tomar um banho, de trabalhar. Me larguei, me abandonei. Aí me levaram para um psiquiatra. Aí ali começou um tratamento. Eu tomava os remédios e não dormia. Né? Eu parecia um robô. Era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar feliz. Eu vivia drogada, dopada, né? Só que até um ponto que não fazia mais efeito. Só que o próprio psiquiatra falou, ou leva ela em outro lugar ou em uma igreja. Nessa época, eu não acreditava que Deus existia. Não tinha alegria de vida, né? E ali foi meu fundo de poço. Porque eu achava assim, não tenho família, não tenho ninguém, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos, não tenho amigos. Pra que viver? Onde eu tentei cortar meus pulsos, mas eu não queria sentir dor. Eu queria morrer, mas não queria sentir dor. Até que eu conheci, né? Eu vi lá, assistindo a televisão de madrugada, nas minhas insônias. Daqueles pensamentos que vinham a mim, né? Se mata, você não tem valor. Pra que você tá aí vivendo? Você só dá trabalho. Você só dá trabalho pra sua família. Ninguém te ama. Ninguém te quer. Vinha aquele pensamento constante dentro de mim. E onde eu resolvi ligar a televisão, aquele dia que eu planejei. Falei, olha, se esse Deus existe, de hoje não passa. Mas naquele dia foi automático, eu liguei a televisão, estava passando a programação. Eu lembro como hoje. Eu tinha uma moça falando, né? De tudo que eu estava passando. A mesma situação. E que teve jeito para ela. Aí naquele dia eu liguei pra minha tia, pedi pra alguém ligar pra minha tia, me leva naquele lugar, tia. Eu não sabia onde era, né? Eu falava assim, eu sei que é numa igreja, chama Universal, não sei onde tem, me leva, tia. E quando eu entrei, eu já senti um lugar diferente, né? Todo mundo cantando, todo mundo feliz. E aquele dia eu sei que eu não saí dali do mesmo jeito. Eu saí dali diferente. Eu olhei pra minha tia e falei, tia,
eu tô bem, eu tô feliz. O pastor orou, deu a palavra, parecia que só tinha eu na igreja. Aí onde eu aprendi realmente que eu tinha que descer nas águas, que eu realmente tinha que tirar aquele meu eu, né? Deixar as minhas vontades, aqueles desejos, né? Foi como se a Simone desceu de um jeito, toda machucada, toda destruída, e levantou outra Simone. Já estava bem, já não estava mais com depressão, não tinha mais a síndrome do pânico, o desejo de suicídio, porém ainda havia um vazio. Eu me sentia bem no ambiente, mas quando eu voltava para casa, aquela tristeza, aquele vazio às vezes ainda vinha, né? Aquela dentro de casa. Então quando eu estava na igreja eu estava bem. Falei, mas eu quero completo. Aí eu perguntei, pastor, o que eu faço, né? Para ter realmente esse Deus dentro de mim. Como todo mundo fala, batismo no Espírito Santo, como que eu faço para ter? E realmente eu comecei a participar de quarta-feiras, ia aos domingos, com muita sede. E eu busquei. Orava, acordava de madrugada. Até um dia que eu lembro que eu participei de uma vigília. E naquela vigília eu me arrumei, usei a melhor roupa. E eu falei, hoje eu quero te conhecer, meu Deus. E ali eu me coloquei à frente do altar. Quando o pastor chamou, eu me derramei. Eu falei, não tenho mais vida, não tenho mais jeito. Se viver sem o Senhor. E eu me senti, meu Pai, realmente ali à disposição, me coloquei ali diante do Senhor. E houve realmente uma presença muito forte, uma certeza, não tenho como explicar assim, uma certeza, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nem com o nascimento das minhas filhas, nem realmente, sabe, com toda a alegria do mundo, eu não tinha sentido. E ali eu saí diferente. Estava com os mesmos problemas, tinha, né, várias situações financeiras a resolver, mas dentro de mim tinha mudado. E ali aquela certeza, aquela força se estendeu. E realmente mudou em tudo depois, né? Hoje realmente eu perdoei minha mãe, hoje a gente se dá bem. Hoje eu trabalho como corretora de imóveis, né? Coisa que eu nem imaginava na minha vida. Hoje o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu sorrir, né? Até as coisas falam, nossa, é muito pra cima, as coisas falam, o que você tem, né? Que você tá todo dia bem, todo dia feliz. Eu e minhas filhas estamos na presença de Deus e eu digo pro Senhor, não tem alegria maior que essa, do encontro com Deus, do Espírito Santo. Hoje é a vida, hoje é a alegria, uma alegria verdadeira, eu não preciso fingir. Hoje eu tenho amor, né, pelas pessoas. Meu prazer é realmente levar o Senhor Jesus onde quer que eu esteja. O que aconteceu comigo? Eu vejo pessoas na mesma situação e a gente sabe que tem jeito para essa pessoa. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. Se o Senhor Jesus voltar hoje ou me levar, é o melhor dia da minha vida. Você foi molestada quando criança, abusado sexualmente. O seu pai chegou ao extremo de lhe espancar e você ter que dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Foi o caso da senhora Simone. Essa mulher foi amargurada, depressiva, agressiva, desacreditada da felicidade, dos valores familiares, de Deus. Mas essa mesma mulher, quando decidiu buscar a Deus, como diz a Bíblia Sagrada, ela foi purificada. Ela foi livre de toda aquela carga que ela trazia desde a sua infância. Hoje, cheia do Espírito Santo, uma mãe exemplar, uma filha que os pais se orgulham, uma mulher livre de traumas complexos. É isso que Deus quer fazer com você. Com você que foi abusado sexualmente, psicologicamente, espancado quando criança, adolescente ou talvez na vida adulta. Meu amigo, chegou a hora de você ser purificado. Chegou o dia, domingo, dia 22, a partir das 17 horas, aqui, ó, diante da Porta Formosa, você vai ser purificado com hisopo, como diz o Salmo 51. Chegue cedo. Vamos buscar o Espírito Santo e você vai ser transformado em filho de Deus, uma pessoa feliz, realizada, a exemplo da Simone. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ai significa uma expressão de dor, sofrimento e desespero.
O primeiro ai representa a queda de uma estrela na Terra. Esta estrela é o próprio Lúcifer. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o primeiro ai. O início de um período que fará as pessoas buscarem a morte e não encontrarem. Tamanho o sofrimento dessa fase. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo